Leia a Bíblia em um ano. Dia 27, capítulos 28 a 31. As vestimentas sacerdotais. Farás aproximar-te de ti, dentre os filhos de Israel, Arão teu irmão e seus filhos com eles, para que sejam sacerdotes Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Farás para Arão teu irmão vestimentas sagradas que lhe exaltem a dignidade e honra. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccionem as vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício de meu sacerdócio. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Farão vestes sagradas para o teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão fios de ouro sobre o linho fino e os fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. O colete sacerdotal. Farão o colete sacerdotal bordado artisticamente, com fios de ouro sobre o linho fino trançado, e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 2 ombreiras nele serão fixadas. Ele aí será atado por suas extremidades. O cinturão e o colete, que por eles é preso, será confeccionado da mesma peça. O cinturão igualmente será feito de linho fino trançado, e de fios de ouro e de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Tornarás 2 pedras de ônix e cravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, seus nomes em uma e os outros 6 na outra, na ordem de nascimento. Como faz quem trabalha em lapidação para a incisão de um selo, gravarás nas 2 pedras os nomes dos filhos de Israel, e em seguida as prenderá com filigramas de ouro, costurando nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Deste modo, Arão conduzirá os nomes à presença de Yahvé para memória. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão, e fixarás as correntes assim trançadas nos engastes. O peitoral das decisões. Farás o peitoral do julgamento. Tu o farás artisticamente bordado como colete sacerdotal, de linho trançado, de fios de ouro, de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Terá formato quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Colocarás nele engastes de pedras preciosas, dispostas em 4 fileiras. Na primeira fila haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Eles serão guarnecidas em ouro puro e engastes. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel, 12 como seus nomes. As pedras estarão cravadas com os selos, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes trançadas como um cordão, de ouro puro, e farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e as porás nas extremidades do peitoral.
Passarás as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e fixarás as 2 pontas das correntes nos 2 engastes, e porás nas ombreiras do colete sacerdotal da sua parte dianteira. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral e na sua orla interior, junto ao colete sacerdotal. Farás igualmente 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, na parte inferior dianteira, perto de sua juntura, sobre o cinturão do colete sacerdotal. O peitoral está preso através de suas argolas. As argolas do colete sacerdotal com cordão azul celeste, ligado ao peitoral e ao cinturão. Ligado ao peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no recinto santíssimo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o coração, no peitoral do julgamento, como memória permanente diante de Yahvé, o Senhor. Porás também no peitoral do juízo Urim e os Tumim, para que estejam sempre sobre o coração de Arão, ao entrar na presença de Yahvé, o Eterno, a fim de que tome sábias decisões para Israel. O manto sagrado. Farás o manto do colete sacerdotal, inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Em torno dessa abertura haverá uma dobra de tecido, como uma cola, para que não se rasgue. Ao redor da orla inferior do manto, bordarás romãs, com fios de tecido azul celeste, púrpura escarlate e casemim, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Haverá, pois, em toda a orla do manto um sino e um romã, e em seguida outro sino e outra romã. Arão deverá vestir esse manto sempre que estiver ministrando. O som dos sinos será sempre ouvido quando ele entrar no lugar santo, na presença de Yahvé, o Senhor, e quando sair, e dessa forma não perecerá. O sinal da consagração. Executarás também uma flor em ouro puro, na qual cravará como se cravam os selos, consagrado a Yahvé, o Senhor. Ela sempre atada na parte dianteira do turbante, com uma fita azul celeste. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade e a culpa de algum possível pecado que os israelitas tenham cometido em relação aos procedimentos sagrados, ao fazerem todas as suas ofertas. Este sinal estará continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que as ofertas sejam plenamente aceitas pelo Eterno Senhor. Tecerás uma túnica e um turbante de linho fino. O cinturão será confeccionado com trabalho de arte de bordador. Vestimentas dos filhos de Arão. Para os filhos de Arão farás túnicas e cinturões. Tu lhe farás também mitras, a fim de lhe exaltar a honra e a dignidade. E assim vestirá o teu irmão Arão, bem como os seus filhos. Depois os ungirás, darás a eles investidura, e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Faz eles também calções de linho fino, que vão da cintura até a coxa, para cobrirem sua nudez. Arão e seus filhos terão de vesti-los todas as vezes que entrarem na tenda do encontro, ou nos momentos em que se aproximarem do altar, a fim de ministrar no santuário, para que não incorram em culpa e sejam mortos. Isso será um decreto sagrado e perpétuo para Arão e para toda a sua posteridade depois dele. Consagração dos sacerdotes. Capítulo 29.
Então o Senhor disse a Moisés: Isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Tomarás um novilho e 2 cordeiros sem defeitos. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, farás pães e bolos assados com azeite puro, e pães finos untados com azeite. Tu os colocarás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e o cordeiro. A purificação e unção. Então farás que Arão e os seus filhos se acheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúne a congregação, e mandarás que eles se banhem com água. Tomarás as roupas apropriadas e farás vestir a Arão a túnica e o peitoral. Prenderás o colete sacerdotal sobre ele e o cinturão. Tu porás em sua cabeça o turbante e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás o óleo de unção e derramando-o sobre a cabeça o ungirás. Desta maneira farás aproximarem os seus filhos e os vestirá devidamente com suas respectivas túnicas. E os cingirás com os cinturões e os colocarás numa mitra sobre a cabeça. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perene. Assim farás a consagração de Arão e seus filhos. Procedimento nas oferendas. Farás o novilho chegar diante da tenda do encontro. Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho. Imolarás o novilho diante de Yahvé, na entrada da tenda do encontro. Tomarás parte do sangue do novilho e com um dedo o porás sobre os chifres do altar, derramando o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirará toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins, com a gordura que os envolve, e os queimará sobre o altar. Contudo, queimarás a carne, o couro e excremento do novilho, fora do acampamento, porquanto se constitui em oferta pelo pecado. Separa um dos cordeiros, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Imolarás o cordeiro, recolherás o sangue e o lançarás sobre o altar e em todo o seu redor. Então cortarás o cordeiro em pedaços, e levadas suas vísceras e pernas, tu as colocarás ao lado da cabeça do animal e de suas demais partes. Depois queimará o cordeiro inteiro sobre o altar. Isto é o holocausto dedicado ao Senhor. É a oferta de aroma agradável, consagrada ao Senhor, preparada no fogo. Tomarás depois o segundo cordeiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre sua cabeça. Tu santificarás esse cordeiro, recolherás um pouco de sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta direita de cada um de seus filhos, sobre o polegar de suas mãos direitas, como também sobre o polegar de seus pés direitos. O restante do sangue tu o colocarás sobre o altar todo ao redor. Pegarás então o sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e farás aspersão com eles sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e suas vestimentas. Assim eles serão consagrados, eles e suas vestimentas, assim como seus filhos e todas as suas vestes. A ordenação dos sacerdotes. Depois retirará desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, a gordura que os envolve e a coxa direita. Este é, portanto, o cordeiro da oferta de ordenação. Tomarás também da cesta de pães ázidos um pão, um bolo assado, feito com azeite e um pão fino. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos.
E farás o gesto do ritual da apresentação de oferta especial diante de Yahvé. Em seguida, os retornarás de suas mãos e queimarás os pães do altar, com um holocausto de aroma agradável perante Yahvé. Esta é a oferta queimada e dedicada ao Senhor. Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e a moverás conforme o gesto do ritual de apresentação diante do Senhor, e esta será a sua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do cordeiro da ordenação, que é de Arão e de seus filhos. Essas partes serão sempre dadas para os israelitas, a Arão e a seus filhos. É contribuição obrigatória que eles farão das suas oferendas de comunhão a Yahvé. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele, para seus descendentes, a fim de que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Aquele diante dos filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá de usá-las durante 7 dias. A refeição santa dos sacerdotes. Tomarás depois o cordeiro da ordenação e farás cozinhar a sua carne em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão da carne do cordeiro e do pão que está no cesto, à entrada da tenda do encontro. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua ordenação e da sua consagração, exclusivamente, os sacerdotes poderão comer deste alimento, porquanto são sagrados. Se restar a carne do cordeiro, da ordenação ou pão, até a manhã seguinte, queimarás todas as sobras, não se comerá, porque é a oferta sagrada. Assim, pois, farás a Arão e os seus filhos, conforme tudo o que te ordenei. 7 dias durará o rito de ordenação deles. A consagração do altar. Cada dia oferecerás também um novilho em sacrifício pelo pecado, em expiação. Purificarás o próprio altar, fazendo propriação por ele, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás propriação pelo altar, e consagrando-o. Então o altar será santíssimo perante o Senhor. Os 2 holocaustos de cada dia. Eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros um ano. Oferecerás um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerás o equivalente a 1 jarro de melhor farinha, misturado com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Oferecerás o outro cordeiro ao pôr do sol, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como fizeste ao raiar do dia. Este será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, à entrada da tenda do encontro, diante de Yahvé. Neste local eu me encontrarei convosco, e falarei convosco, e falarei aos vossos corações. Ali virei para encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar. Consagrarei também a Arão e a seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes, e habitarei entre todos os filhos de Israel, e serei para eles Deus. E eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles. Eu, o Eterno, seu Deus. O altar dos aromas e perfumes. Capítulo 30. Farás também um altar para queimares nele incenso,
De madeira de acácia o farás. Será uma só peça quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas terão prolongamentos como chifres, formando um único móvel. Cobrirás de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Farás 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, a fim de que sustentem os varais utilizados para transportá-lo. Usarás madeira de acácia na confecção desses varais e os revestirás de ouro. Porás o altar defronte do véu, que está diante da arca da aliança, perante o propiciatório, que é sua tampa, e está sob o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier a cuidar das lâmpadas. E também quando acendê-las ao cair da noite, será um incenso perpétuo diante de Yahvé. Não oferecerá sobre o altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocausto, oferta de cereal ou manjares, nem derramará sobre ele ofertas de bebidas ou libações. Uma vez por ano, Arão realizará sobre as pontas do altar, em forma de chifres, um rito de expiação, com o sangue do sacrifício pelo pecado, no dia do perdão. Anualmente, ele fará essa apropriação por si e pelas suas gerações. Sendo assim, santíssimo é este altar de Yahvé, o Senhor. Imposto para manter a tenda. Então Yahvé falou mais a Moisés e lhe ordenou: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando os recenseares. Tudo o que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com meio shekel, 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Estes 6 gramas são um tributo ao Senhor. Todos os alistados de idade de 20 anos para cima darão ao Senhor esta oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos, que 6 gramas de prata, ao pagar o tributo estabelecido a Yahvé em resgate por suas vidas. Receberás dos israelitas o dinheiro da apropriação, e tu o usarás para os serviços da tenda do encontro. Será este memorial diante de Yahvé, um benefício de todos os filhos de Israel, a fim de realizarem a expiação por suas próprias pessoas. A bacia para purificação. Então Yahvé orientou Moisés: farás também uma bacia de bronze, com a base igualmente de bronze, para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer fumegar uma oferenda queimada a Yahvé. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes, geração após geração. O óleo santo para as unções. E prosseguiu, dizendo o Senhor a Moisés: quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade: 6 quilos de mirra virgem líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cálamo balsâmico aromático, 6 quilos de cássia,
Tudo isso com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite puro de oliva. Com tudo isso farás o óleo sagrado para as unções, uma fina mistura de aromas, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse será o óleo santo para as unções. Com ele ungirás a tenda do encontro e a arca da aliança, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus acessórios e o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios e a bacia com sua base. Consagrarás estes elementos e se tornarão santíssimos, e tudo o que neles tocar igualmente ficará santificado. Ungirás também Arão e seus filhos e os consagrará para que exerçam plenamente o ministério sacerdotal como seus servos em minha honra. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: isso será para vós e para todas as vossas gerações futuras, como um óleo sagrado para unção. O aroma sagrado na tenda. E Yahvé disse a Moisés: junta as seguintes essências: bálsamo, ônica, craveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Com essas substâncias farás um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores perfumistas. Essa mistura ainda levará o sal e produzirá um incenso puro e santo. Moerás parte dele até virar um pó e o depositarás diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e será para vós um perfume santíssimo. Não fareis para vós nenhum outro incenso de composição ou perfume semelhante para o uso pessoal ou coletivo. Considerai esse incenso sagrado, reservado para o uso exclusivo na adoração ao Senhor. Quem fizer um incenso semelhante a este para aproveitar a sua fragrância, será banido por meio do seu povo. Capítulo 31. E disse o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e fiz que fizesse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos de ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte de escultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Eis que estou enviando a ele, por companheiro, a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto tenho orientado, para realizar. A tenda do encontro, a arca da aliança, bem como o propiciatório, a tampa que está sobre ela e toda a mobília da tenda. A mesa com todos os utensílios sagrados, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios e o altar do incenso. O altar dos holocaustos com todos os seus utensílios santos e a bacia com sua base. As vestimentas litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, quanto as vestes de cada um de seus filhos, quando ministrarem como sacerdotes. O bálsamo especial para as unções e o incenso exclusivo, perfume para o lugar santíssimo. Eles, pois, farão tudo exatamente de acordo com o que te ordenei. O dia do Shabá, o sábado. E falou ainda o Senhor a Moisés: fala
aos filhos de Israel e orienta-os. Observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós, em vossas gerações, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, o Senhor, que vos santifica. Guardareis, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Quem o profanar deverá ser castigado com a morte. Todo o que realizar neste dia algum trabalho será exterminado no meio do povo. Durante 6 dias se deverá trabalhar. No 7º dia, porém, o tempo de repouso absoluto, em honra e adoração a Yahvé. Todo aquele que trabalhar no dia de sábado deverá ser executado sumariamente. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, com uma aliança perpétua. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu, Yahvé o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia não trabalhei, descansei. Deus entrega a lei a Moisés. E aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar a Moisés, no alto do monte de Sinai, entregou-lhes as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedras com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus.